princípio que para sair com ela, ele possivelmente conversou com ela ao longo de um tempo, até o momento da saída. Então, certamente criou algum tipo de conexão. Para que ele tenha esquecido, é muito difícil. Possivelmente, ele simplesmente não deu mais prioridade. Diversos motivos, mas o homem tende a ser muito preguiçoso. Então, ele entra ali com uma visão muito mais sexual, de querer resolver uma necessidade básica dele ali. E por isso, as mulheres têm que ser muito atentas, porque muitas vezes isso foge do objetivo delas. Vocês aí, hein, mulherada? Tô achando que isso aí tá afastando os homens, mas levando para o lado sério, certamente o cara ele tem motivos para ter medos. A gente precisa investigar um pouco mais, então você tem que se atentar, às vezes, a traumas de passado, questões familiares dele. Isso aí se chama sentimento de perda. Muitos homens têm uma necessidade de autoafirmação e encaram uma conquista como um desafio. O que em geral acontece quando ele perde alguém é que ele tem essa necessidade de se sentir capaz de conquistar novamente. Isso aí tem muito a ver com a resposta anterior, que fala que o homem tem uma necessidade básica de autoafirmação. E ele muitas vezes só quer resolver isso. Mas a visão é que você possivelmente está olhando pela tua ótica e não pela dele. Na ótica dele, ele está pensando realmente em uma transa e talvez isso seja a única coisa que ele esteja querendo com você naquele momento. Se não é o que você quer, se muitas vezes você quer algo mais do que algo casual, possivelmente você precisa olhar se esse tipo de cara é o cara que vai te fazer feliz numa relação, né? Na minha visão, há dois motivos para ele fazer isso. O primeiro é porque você realmente deve estar brava depois desse tempo todo. Não sei se com razão ou sem razão, mas talvez a demonstração disso pode não ser uma coisa estratégica. E o outro motivo talvez seja uma ironia, pelo tipo de relação que ele quer ter com você. Possivelmente é alguém que não quer te dar prioridade, não vê como uma pessoa que vai ter um relacionamento longo. E isso daí naturalmente faz com que ele tenda a te tratar como um descaso, né? Certamente não é só para o homem que ocorre o desgaste da relação, mas isso daí, na minha visão, tem muito a ver com questões sociais de idealização dos nossos parceiros. Muitas vezes a gente entra em relacionamentos acreditando que vai ser uma coisa, no fim são coisas completamente diferentes. Tem um conceito extremamente interessante, por mais que seja uma coisa que não seja escutado aí com frequência, ele tem uma consciência muito boa de que os homens, em geral, são ruins em lidar com emoções. Possivelmente ele não foi ensinado a isso ao longo da vida. Isso aí precisa ser investigado melhor, porque podem haver motivos distintos para isso. O primeiro deles pode ser questões profissionais, questões de muito trabalho. E outro caso, muitas vezes ele está envolvido em algum problema emocional que ele não consegue dizer para você. Um terceiro motivo aqui seria simplesmente ser a personalidade dele, mas você que lida diretamente com ele precisa ser atenta aos sinais que ele vem dando para saber se isso é condizente com as atitudes dele e, naturalmente, saber se é isso que você quer para você. Nós não temos informação para dizer se ele só quer curtição. A gente tem informação para dizer que ele apenas talvez não esteja dando prioridade suficiente para você. Porque possivelmente existem outras pessoas com quem ele vem conversando e naturalmente ele está tentando... Quando você fala se apaixonar, é importante saber o que é paixão para você. Na verdade, para mim, a paixão é um conceito definido de pessoa para pessoa. Possivelmente, o que você está achando que é paixão para o homem é apenas entretenimento, dele ter curtido uma boa transa ali e para ele está tudo... Porque diferente da mulher, o homem tem uma tendência muito maior a saber diferenciar o que é sexo de um relacionamento, né? Então, muitas vezes ele quer apenas ter um entretenimento e está tudo bem, só que isso gera uma expectativa na mulher. A desconfiar que essa frase aí não foi escrita por uma mulher e sim por um homem, hein? Brincadeira. Obviamente, todos sabemos aqui que pessoas são pessoas, né? Cada um tem o seu jeito de ser. A generalização é apenas para a gente poder identificar riscos em relacionamento. Você me acompanha, você sabe que eu sou um defensor dos homens, porque existem homens bons por aí, homens que tratam a mulher de forma carinhosa, da forma como ela merece. E, naturalmente, esses caras precisam ser valorizados e não unidos a um grupo geralzão. Querer entender o que te faz desconfiar que não é verdade. Muitas vezes ele está simplesmente sendo sincero com você. Apesar de sabermos que, em geral, os homens não têm essa tendência. Agora, se ele está realmente sendo transparente com você, a preocupação se é verdade ou não é indiferente nesse aspecto. Você tem que identificar o que é melhor para você e saber quais reações você vai tomar à medida que ele tem um posicionamento como esse. Porque aí você vai estar definindo realmente o que você quer. Na verdade, para mim, assim como para você, deveria ser uma resposta fácil. Porque muitas vezes ele está focado em um objetivo extremamente superficial. Às vezes você criou uma expectativa de relacionamento a longo prazo, infelizmente com alguém que não tem uma propensão a estar no relacionamento.
Essa pergunta aí ficou meio esquisita, mas eu vou partir do princípio que é você respondendo de uma forma afirmativa para uma indicação que ele dá, tá? Basicamente, acredito que você tem que ser transparente em relação aos seus próprios sentimentos, mas, obviamente, você precisa ser atenta aos sinais, porque muitas vezes ele pode falar algo da boca para fora, o que vai criar uma expectativa ilusória em você. Bom, existem muitos casos onde o homem ele associa um relacionamento ao sexo frequente, né? O que é uma idealização muito grande da sociedade. Mas a verdade é que, se ele age dessa forma, é porque ele te vê como uma visão muito sexual. E será que é isso que você quer, de ser o teu único valor ser associado ao sexo? Para observar se ele realmente está olhando valor em você em outros aspectos. Em geral, esse medo está associado a traumas de passado, e sejam traumas relacionais, que é muito mais plausível, ou até mesmo coisas de infância e adolescência que ele teve lá em termos de criação que o travam em relação a relacionamentos. Sim, na maioria das vezes, com certeza isso tende a acontecer, porém, é importante você entender que o momento é uma das características mais importantes do homem. Se o homem estiver empenhado a se relacionar, possivelmente ele vai deixar as expectativas levarem ele. Mas isso, como falamos aqui, não acontece na maioria das vezes, porque em geral o homem está em busca de saciar uma necessidade básica dele. Até acredito que seja uma visão possível e consciente do cara, porque ele está alinhando com você o que ele quer para aquele momento dele. Como falei na resposta anterior, o momento é algo muito importante. E muitas vezes isso tem a ver com ele saber que uma expectativa de longo prazo é ruim. Aí eu queria entender o que significa interesse para você, porque para mim, quando a pessoa é interessada, ela parte para ação, ela busca a outra pessoa, ela se demonstra disponível. Mas pelo visto não é isso que está acontecendo. Não, para de pensar pela tua ótica. Na verdade, esse cara em si, ele simplesmente está demonstrando que é individualista. Só está pensando nele, que possivelmente vai ter consequências diretas para você. Mas ter um número ou não, não tem nenhum problema ele ter. Isso é uma pergunta complexa, na verdade. Porque, na verdade, o que pode estar acontecendo é que você está olhando como uma mentira de 10 anos, mas, na verdade, ele se condicionou a acreditar que aquilo é uma verdade para ele ao longo desse tempo. Então, isso, de certa forma, é algo que a gente não tem condição de dizer. Mas eu vou focar na questão de ele não conseguir passar por cima de determinada situação. Possivelmente é o lado emocional dele, tá? Batucando nessa tecla ali e falando que ele não é capaz disso. Então o incentivo tem que ser diretamente para a confiança dele. É uma situação muito específica, né? Difícil falar quando a gente não tem informação a respeito da relação de vocês. Mas possivelmente ele está vendo isso por questões contextuais, onde vocês conversam e o investimento no relacionamento é mais seu do que dele. Na verdade, é uma questão estratégica. Você pode sim, mas você precisa saber quais são as consequências de comunicar isso. Eu particularmente sugiro que você demonstre que notou, porque quando você nota que a outra pessoa perdeu o interesse, ele vai entender, poxa, de alguma forma eu estou demonstrando isso. A resposta que eu dou para isso é que não existe certeza de nada, né? Tudo é questão de risco ou chance de dar certo. Mas, possivelmente, em relação à sinceridade, você precisa olhar diretamente para as atitudes. É isso que vai fazer a diferença. Imaturidade de jeito nenhum na verdade você tem total direito de fazer isso, porém, na minha visão, é insegurança. Se você acha que ele curtindo fotos de outra mulher pode ser um risco para você, possivelmente algo no relacionamento te faz não ter a confiança de que ele não vai te trair ou que ele vai interagir com outras mulheres. Mas se você, por exemplo, tem o direito de curtir fotos de homens bonitos, conversar ou até mesmo falar para ele que um homem é bonito, ele deveria ter o mesmo direito. Não venha colocar a culpa nos homens nessa aí não, beleza? Porque isso aí se tornou uma coisa generalizada para homens e mulheres. Mas na verdade isso é mais cultural. Aqui no Brasil, América Latina em geral, a gente tem uma tendência muito maior do que em outros países disso acontecer. Parto do princípio que existe uma aceitação maior a burlar leis, a burlar regras sociais, que faz com que a gente tenha uma propensão maior. Mas, na verdade, individualmente é porque as pessoas têm necessidades básicas a resolver. Existe sim o cara que tem medo, mas existe o cara que age de uma forma estratégica simplesmente por saber que aquela mulher vai ter mais atritos com ele e ele pode ter outros tipos de relacionamento com outras pessoas. Mas o medo está associado ao fato de ela ser muito mais poderosa que ele. E aí ele muitas vezes se vê inseguro na situação por achar que não vai conseguir prover, ser segurança como é do instinto humano para o homem, né, em si.
Muitas vezes essa é uma forma de aproximação, por ele achar que realmente se distanciou a ponto de perder o contexto com você. Mas fique atenta, porque possivelmente ele deu prioridade para outra pessoa ao longo desse caminho. Bom, tudo é relativo, né? Mas digamos que ele investiria muito mais esforço, muito mais energia mental e muito mais tempo naquela relação, porque o interesse faz com que ele tenha esse tipo de movimento. Para você ver como as pessoas hoje em dia começaram a se nortear somente pelo aspecto digital, né? Eu diria que não tem nada a ver, que é uma coisa da tua própria cabeça achar que ele é obrigado a ver os stories. Eu particularmente não sou sexólogo, mas se você tem um relacionamento sólido com o cara, possivelmente tem uma tendência a fazer mais do que isso. A não ser que você tenha 10 anos de relacionamento, aí enfim, vai depender do tipo de relação que você tenha com ele, até mesmo na conexão. Bom, isso é uma questão de posicionamento da própria imagem do homem, uma estratégia dele para ser visto por você como uma pessoa interessante e que sempre vai te trazer diversão, tá? Mas concordo contigo que se ele não partir para a atitude, não adianta de nada. E será que ele está realmente te procurando para falar a verdade? Será que você está achando que ele está falando mentira? É uma questão muito complexa sem entender o contexto, né? Então você vai ter que observar os sinais para saber se as atitudes dele são condizentes. Olha, existe uma forma estratégica de lidar com isso, sim. Possivelmente ele não quer ficar tanto tempo envolvido e isso faz com que ele queira, ao longo do tempo, mostrar para você que ele tem outras prioridades também. Com certeza, na verdade, um dos pontos de maior atrito é justamente o encontro, porque ele vai ter uma noção física a respeito de você. E muitas vezes é o que ele não quer. E aí tudo bem, possivelmente a conversa vai morrer. Legal essa pergunta aí, eu costumo falar aqui muito da prioridade. Ele vai sempre tratar você com muita prioridade e disponibilidade. Ele vai estar sempre acessível, disponível para você. Isso aí é importante a gente dividir entre duas coisas, o que acontece na prática e o que eu acho. O que acontece na prática, em geral, é quando o homem está carente, ou seja, o momento dele faz com que a autoconfiança dele baixe e ele procure alguém para de fato se relacionar. Não é a minha opinião. A opinião é que a pessoa deveria somente se relacionar à medida que ela encontra um propósito familiar e, ao mesmo tempo, ela está disposta, em termos de contextuais para ela mesma, a se envolver e dedicar a vida inteira para outra pessoa. Primeiro, extremamente importante você saber que existem sim homens fiéis. Podem ser em pouca quantidade, não sabemos, tá? Mas existem. Segundo, a oportunidade faz sim ocasião dependendo de quem for. Às vezes o cara é fraco, emocionalmente pode ceder à tentação. Vamos aqui a respeito de curtir fotos, né? Muitas vezes o homem não está curtindo ali porque quer se apaixonar pela outra pessoa, tá? Apesar de sabermos que existe uma tendência a ele ser um pouco mais relaxado. No entanto, se ele realmente demonstra estar apaixonado por você, não há o porquê. Você não está fazendo seu dever de casa e não comprou o meu livro ainda. E aí fica perguntando aqui nos stories, tá vendo? Fica o esporro aí. Mas obviamente você precisa antes de tudo entender quais são os processos de criação de atenção. Existem estratégias para isso. Respondi essa pergunta aí hoje, mas vou responder aqui de novo. Esses caras em geral têm uma necessidade de autoafirmação e de satisfação, o que faz com que eles olhem para a relação como uma coisa muito mais superficial e casual. Gente, primeira coisa, vocês não podem ficar nessa situação de achar que uma frase vai impactar vocês pro resto da vida, né? Possivelmente ele tá simplesmente usando uma cantada superficial aí para conquistar você. Olha só como vocês fazem associações engraçadas. O que tem a ver a curtição das postagens com ele querer ou não um relacionamento sério? Às vezes ele simplesmente está demonstrando uma intenção ali de estar próximo de você. Muitas vezes para uma relação casual e tá tudo bem. Tem muitas respostas para essa pergunta aí, né? Mas eu costumo dizer que possivelmente porque ele entrou num relacionamento onde ele criou uma idealização daquele relacionamento, expectativas, e não foi correspondido de acordo, ou ele mesmo não correspondeu. Um outro motivo pode ser porque ele não está no momento realmente de se relacionar e acabou se deixando levar por isso. E um terceiro motivo é porque ele tem uma necessidade muito alta de elevação da autoestima dele. Às vezes é um cara narcisista. Isso faz com que ele procure coisas fora do relacionamento. Cuidado com esses caras que fazem lives, hein? Mas em geral eles estão falando a respeito de um padrão. Obviamente existem pontos, né, casuais, exceções que podem fazer com que existam conexões, sem dúvida. Fingir demência é uma forma de ele não saber lidar com a falta
de habilidade que ele tem em lidar com você. E aí o que ele faz? Ele tenta empurrar a bola para você da culpa de o relacionamento não dar certo, da relação não estar acontecendo. Na verdade, o homem não odeia ir ao mercado, tá? Isso é importante. O homem odeia ir com a mulher ao mercado, porque ele sabe que a mulher vai demorar muito mais em muitos aspectos, seja no mercado, seja no shopping, em outros contextos, porque a mulher gosta disso e o homem não gosta. São coisas... Minha intuição diz que ele deveria, no mínimo, ter mandado uma mensagem no dia seguinte, agradecendo pelo encontro. Se ele não fez isso, é porque ele tem uma tremenda falta de empatia. E aí, possivelmente, ele vai te chamar, mas para sexos casuais depois. Não tome como base apenas um indício. É possível sim que esteja escondendo algo, mas existem muitos caras que são bons e eles elogiam demais. Então você precisa olhar outros fatores também. O medo geralmente está associado a inseguranças. Se ele tem uma insegurança em relação a você sair com uma determinada roupa, em relação a sair com seus amigos, a ter muitos ciúmes de você, geralmente esse cara está demonstrando medo. Não podemos tomar o geral como algo específico, isso é importante. Eu costumo dizer que 3 meses é um tempo suficiente para se conhecerem. No entanto, criar expectativas não adianta nada. O que você precisa fazer é conversar com ele a respeito dos teus sentimentos. Você consegue fazer com que ele crie conexão emocional, não necessariamente se apaixonar, apesar de ser possível, mas geralmente o encontro ele tem muitos atritos, né? Porque principalmente em questões físicas e químicas. Se são mais confiáveis ou não, eu não sei dizer, mas certamente são mais legais, tá? Eu observo alguns detalhes a respeito disso. Um homem que gosta de cães, um homem que sorri mais, um homem que brinca mais, geralmente esses caras vão ter relações mais leves. Pergunta ótima aqui que deveria ser fácil de ser respondida, tá? Mas basicamente o que acontece é que esse cara te vê como um refúgio, possivelmente uma forma de ele deixar os problemas emocionais de lado para ele ter uma satisfação pontual. Pergunta engraçada, mas o que eu tenho a dizer é que esse cara possivelmente ainda não consegue controlar a energia masculina dele, e isso faz com que ele o tempo inteiro se veja rebelde, precisando de gatilhos para saciar necessidades dele, e eventualmente isso tem consequências diretas, como por exemplo a idealização do sexo, ele ver outras oportunidades e querer tentar se relacionar com essas pessoas, que é um risco, não é que quer dizer que vai acontecer, mas existe esse risco. A coisa que você precisa saber é investigar o passado dele, em termos de histórico, saber como foram relacionamentos antigos dele, isso vai dar uma boa condição para você analisar. Mas obviamente, ao invés de acreditar nas palavras dele, você tem que olhar para as atitudes.